Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e está começando mais um episódio do SEO Happy Hour, o nosso podcast semanal de notícias e dicas de SEO. E vamos para o cardápio do dia. O Google Extended não impede o uso de conteúdo para o SGE. Tem também a documentação atualizada no Google Discover. Além disso, o Google retirou os resultados indentados da página de resultados. E por fim, preparamos um guia de SEO para você encontrar e consertar links internos quebrados. Lembrando que esse podcast é uma iniciativa da SEO Happy Hour, que é uma consultoria para toda empresa que quer melhorar sua presença online com a ajuda de SEO. Se você tem essa vontade ou quer saber mais sobre o assunto, é só mandar um alô no contato@seohappyhour.com que eu mesmo vou te responder. Então, sem mais delongas, bora lá pro episódio. Na semana passada, estávamos aqui falando como foi bacana o Google ter anunciado o Google Extended, um crawler independente que permite que você bloqueie que as AIs do Google, como por exemplo o Bard e a Vertex AI, utilizem o conteúdo do seu site para suas respectivas bases de dados. Porém, tem uma surpresa aí. O Google Extended não impede que o seu conteúdo seja usado no Search Generative Experience, o SGE. Relembrando aqui que o SGE é uma experiência de busca oferecida pelo Google. Ele envolve o uso de inteligência artificial para gerar respostas e informações adicionais nos resultados de pesquisa. De acordo com o Google, como o SGE faz parte da experiência de busca, ele não é afetado pelo Google Extended. Para evitar que o seu conteúdo seja usado nos resultados do SGE, é preciso bloquear o Googlebot completamente usando o arquivo robots do seu site. Mas tem um porém. Se você bloquear o Googlebot, o seu site não vai aparecer nos resultados do Google, nem no SGE, nem nos resultados convencionais. Que situação chata, né? Francamente, esperamos que o Google reveja essa questão, pois ela acaba gerando preocupações sobre como a Big Tech lida com conteúdos gerados por inteligência artificial. E aí entra naquela questão que abordamos na semana passada. A gente tem todo o trabalho para criar um conteúdo e damos ele de graça para uma inteligência artificial? Nada legal. Conta pra gente qual sua opinião sobre esse assunto. Vamos discutir isso, hein? O seu site recebe tráfego do Google Discover ou você gostaria de aparecer no Google Discover? Pois bem, a documentação do Google Discover foi atualizada para incluir as razões pelas quais o tráfego no Discover pode flutuar e não ser confiável. Essas são as palavras do Google, não são minhas, tá, gente? O Google Discover fornece uma série de conteúdos personalizados com base no interesse e histórico de pesquisa de uma pessoa. Ele é exibido na página inicial de dispositivos móveis e também em outras partes dos serviços do Google, como na página inicial do navegador. Os cartões do Google Discover apresentam notícias, artigos, vídeos, histórias e outros tipos de conteúdo com base no comportamento de pesquisa e nas preferências das pessoas. No documento atualizado pelo Google, eles inseriram os motivos para justificar a flutuação do tráfego no Discover. O primeiro deles, ele diz que é a mudança de interesse. O interesse de uma pessoa por um tópico pode diminuir, levando o Google a mostrar menos artigos sobre esse tópico, o que por sua vez resulta em menos tráfego para o site que fala daquele assunto específico. Em segundo lugar, temos os tipos de conteúdo exibidos no Discover, que podem sofrer alterações. Assim como na pesquisa, as mudanças têm o propósito de apresentar o conteúdo que as pessoas estão interessadas. E o terceiro motivo são os updates do Google Search. As atualizações do algoritmo de busca do Google também podem afetar o tráfego no Google Discover. Os sinais que o algoritmo busca vão definir o que será apresentado no Discover ou não. Infelizmente, não existe uma maneira de otimizar o seu site para evitar quedas no tráfego no Discover. Há apenas a possibilidade de deixar seu site compatível para ele, mas ainda assim você pode sofrer as quedas. Uma boa estratégia pode ser criar conteúdo atualizado sobre tópicos que estão sujeitos a mudanças e que exigem atualização constante. Então, assim, no último mês, o Google tem tirado vários sites do Discover. Isso é algo que eu tenho acompanhado aqui no Brasil e lá fora. Então, assim, para sites de notícia, existem sites que eles têm mais tráfego do Google Discover do que do Google Pesquisa, acreditem se quiser. E tem muito site parando de aparecer no Discover do nada.
Então, por conta disso, o Google atualizou sua documentação para dar um pouco mais de clareza, dizendo que esse tipo de coisa pode ser normal dentro do Discover. E também deixaram claro ali, né, que os updates do Google podem afetar o Discover. Então, após esses últimos core updates, especialmente o último que aconteceu em agosto e esse que está acontecendo nesse exato momento em outubro, eles podem sim retirar o seu site do Google Discover. E caso isso aconteça, não tem muito o que fazer para voltar para lá, tá? Não tem nenhuma documentação que ajude nisso. É literalmente tentativa e erro. Essa parte do Discover ainda é bem nebulosa para todo mundo. Os resultados indentados ou resultados recuados eram uma característica da SERP do Google, lançada em setembro de 2021. Então, não sei se vocês lembram, mas às vezes quando você buscava algo no Google, o Google exibia 2 resultados do mesmo site, geralmente um pouquinho recuado para a direita logo abaixo do outro. E esses são os tais dos resultados indentados. No entanto, recentemente, o Google informou que removeu oficialmente essas características das pesquisas. A mudança ocorreu em meio a uma grande volatilidade nos resultados de pesquisa do Google, devido às diversas atualizações significativas que o Google vem fazendo em seus algoritmos nos últimos meses. Se adicionarmos isso à remoção dos resultados ricos de FAQ e também de How To, vemos que o Google está mesmo indo em direção a resultados de pesquisa mais simplificados, como já cobrimos aqui. No entanto, o resultado final ficou um pouco bagunçado. A página de resultados do Google agora mostra um máximo de até 2 resultados para o site, tem algumas exceções em relação a isso, mas agora eles estão desagrupados. Se você tinha bastante resultado indentado para o seu site, é bom ficar de olho para entender como essas mudanças vão impactar você. E claro, caprichar na estratégia de SEO para continuar garantindo os bons resultados no Google. Por aqui, a gente tem clientes na SEO Happy Hour que tinham bastante resultados indentados, até foi uma parte da nossa estratégia durante uma época, cobrir um assunto com 2 diferentes pontos de vista. Porque, geralmente fazendo isso, a chance de você aparecer com 2 resultados de forma indentada no Google era grande, né? Então a gente realmente usou essa estratégia. O que a gente vê agora é que, por exemplo, se antes o seu site ele estava na primeira posição para uma palavra-chave, se você conseguisse colocar outra URL de resultado ali naquele termo, ele ia aparecer logo abaixo da primeira posição de forma indentada. Então você tinha basicamente 2 resultados na primeira posição. Agora que eles removeram o resultado indentado, um desses resultados que estava na primeira ou segunda posição ali de forma indentada, ele passa a aparecer em qualquer outro lugar da página de resultados. Com isso, a gente viu sim alguns sites perderem visibilidade no Google por conta disso. Porque ao invés de ter 2 resultados na primeira posição, esse segundo resultado, ele caiu lá para a 5ª, 6ª, 7ª posição. Ele ainda está na primeira página, mas ele não está mais compartilhando a primeira posição. Se esse é o caso para o seu site, pode ser que você perca sim tráfego e visibilidade do Google por conta da mudança deles, tá? Então fique de olho, analise o seu Search Console para tentar identificar esse tipo de mudança, de variação, né, para o seu tráfego. Você sabia que os links internos quebrados podem afetar negativamente a sua estratégia de SEO e também a experiência de quem visita o seu site? Por isso é bem importante encontrar esses links e consertar eles. Eu trouxe aqui dicas incríveis do Search Engine Land para te ajudar nessa tarefa. Vamos começar entendendo um pouco mais do assunto. Links internos quebrados são hiperlinks que apontam para uma página inexistente em seu site ou uma página que retorna erro, que não existe ou que não pode ser encontrada. As causas para os links internos quebrados podem se variar e passar despercebidas, principalmente se o seu site for grande. As principais causas são: número 1, a página foi excluída ou removida do site, mas ninguém removeu os links que aquela página recebia interno. Número 2, há um erro de digitação na URL do link, então ela leva para uma URL que não existe. Número 3, foi feita uma alteração na URL de uma página sem que fosse aplicado um redirecionamento para ela, e com isso também ficaram links internos quebrados. E número 4, as páginas foram reestruturadas ou tiveram sua nomenclatura alterada durante uma migração de site. Essas são as principais causas para links quebrados, mas podem existir outras, tá? Encontrar e ajustar os links quebrados pode parecer um detalhe, porém, ter esse tipo de erro em seu site pode prejudicar até mesmo seu faturamento. E isso tem a ver com a experiência das pessoas e com SEO.
Os links internos com texto âncora bem empregados são um sinal de classificação usado pelos motores de busca. Links quebrados podem afetar a capacidade dos mecanismos de busca de indexar um site adequadamente. Páginas que não estão corretamente vinculadas ou são inacessíveis podem não ser indexadas, resultando em oportunidades perdidas de visibilidade nas buscas. Além disso, uma estrutura interna bem vinculada distribui a equidade dos links em todo o seu site. Links quebrados interrompem esse fluxo, o que pode diminuir o valor de uma página ou até mesmo do seu domínio como um todo. Encontrar um link quebrado ou um erro 404 pode frustrar rapidamente os visitantes e desencorajá-los a explorar mais o site. Quando isso se repete, a confiança das pessoas em seu site com certeza vai diminuir. Para os visitantes e também para os mecanismos de busca, um site cheio de links quebrados pode ser percebido como negligenciado ou desatualizado, levantando dúvidas sobre a qualidade e a legitimidade do conteúdo. Com o tempo, essa desconfiança pode diminuir as visitas repetidas, o engajamento a longo prazo nas páginas, as conversões e até mesmo a capacidade de classificação do site. E como identificar esses links quebrados? Bom, existem alguns métodos, eu vou te contar eles. O primeiro deles é fazer uma verificação manual, que consiste em verificar cada página do seu site para analisar todos os links internos e identificar os que não estão direcionando para a página correta. Embora seja um método minucioso, ele pode ser tedioso e até impraticável para grandes sites ou sites com milhares de páginas. Então a forma mais eficiente de você fazer isso é usando ferramentas para fazer a inspeção do site. Vou comentar aqui sobre algumas ferramentas que você pode usar para isso, tá? A primeira delas é gratuita e é o Google Search Console. Então, acessando o Google Search Console, você consegue identificar páginas que o Google identificou como 404. Ele aparece lá no relatório de páginas. Se você está vendo esse relatório com 404, é muito provavelmente porque você tem links internos no seu site, e aí, inspecionando aquela URL através do próprio Google Search Console, ele tende a te dizer alguns lugares onde ele encontrou aquele link e reporta isso para você. Não é um método ideal porque ele não pega todas as referências do link quebrado, mas pelo menos ele te dá uma luz dos links quebrados que existem no seu site, e aí você pode usar outras formas de encontrar eles no conteúdo para corrigir o problema. No Google Analytics, você também consegue ver links quebrados. Caso a sua página de erro 404 ela tenha um título diferente das outras páginas, você pode acessar o relatório que diz título de página no Google Analytics, procurar as URLs que estão disparando com esse title de erro, e aí você também vai saber quais links quebrados existem no seu site. Aqui o lado ruim é que você não vai saber onde eles estão, mas você vai saber que existe. Já é um primeiro sinal. A minha ferramenta de preferência é um crawler, e o crawler que a gente mais usa aqui é o Screaming Frog. Então, com o Screaming Frog, você pode rastrear o seu site de ponta a ponta. Ele é um robozinho que vai clicar em todos os links do seu site e te dar um relatório lá dizendo qual o status que ele encontrou. Se é um status 200 ou se é um 404 ou um redirecionamento. E também vai te dar aonde ele encontrou aquele link, se aquele link é uma imagem ou uma palavra, qual é o texto usado para descrever esse link. Então, isso ajuda muito você a identificar esse tipo de problema para que você possa corrigir. E por fim, existem também soluções de CMS. Os CMS são sistemas de gerenciamento de conteúdo, como por exemplo o WordPress e o Wix, e eles geralmente contam com plugins ou módulos integrados que ajudam a identificar links problemáticos. Então é uma solução que você pode usar também. Agora eu vou te dar dicas para não errar na hora de ajustar seus links internos quebrados. Vamos lá! Depois de identificar os seus links quebrados usando uma das ferramentas ou métodos que eu mencionei anteriormente, basta você substituir a URL quebrada, o link interno que está quebrado, por um link funcionando. Ou, caso aquela página realmente não exista mais, então remover o link por completo do seu site. Dessa forma, quando pessoas e robôs navegarem pelo seu site, eles não vão encontrar mais nenhum link quebrado. Isso tende a melhorar a experiência das pessoas e também melhorar a saúde, o score do seu site perante mecanismos de busca. Caso você encontre alguma URL que está quebrada, mas você sabe que ela mudou, esse é o caso de você criar o redirecionamento 301 dessa URL para a URL nova, mas ainda assim você precisa atualizar o link interno, tá? E por fim,
Para você evitar problema de links internos quebrados futuramente, adote uma das seguintes práticas em seu negócio. Número 1. Realize auditorias regulares. Evite que os links quebrados se acumulem em seu site, agendando auditorias regulares de links. Aqui na SEO Happy Hour, a gente oferece esse serviço e a gente auxilia a sua equipe a efetuar todas as melhorias que forem descobertas durante a auditoria do site. Então, se você não sabe como fazer ou não tem as ferramentas necessárias, você pode contratar a gente para fazer essas auditorias para você, tá? E número 2, realize treinamentos e estabeleça diretrizes. É inegável que um certo percentual de links quebrados resultará de erros humanos. Erros podem ocorrer ao criar ou atualizar conteúdo. Portanto, é imperativo treinar os criadores de conteúdo ou qualquer pessoa responsável por mexer na parte técnica do seu site sobre a importância da criação correta de links internos. Inclua na sua empresa as noções básicas de criar e corrigir links, com instruções específicas para o CMS utilizado pelo site em questão. Verifique 2 vezes as URLs. Atualize sempre os links internos quando páginas são movidas ou excluídas. Dessa forma, você garante que o seu site está sempre atualizado e sem esse tipo de erro, tá? Eu espero que essas dicas ajudem você a se livrar dos links internos quebrados para o seu site arrasar nas experiências das pessoas. Qualquer dúvida, é só falar com a gente. E chegamos agora a um dos meus momentos favoritos desse podcast, que é o nosso Momento Tira Dúvidas. E eu tô muito feliz que essa semana também tivemos várias perguntas e eu adoro ajudar vocês, adoro mesmo. Então, se você quer participar desse bloco do podcast no próximo episódio, você pode mandar a sua dúvida pra gente no nosso e-mail, contato@seohappyhour.com, ou me procure no LinkedIn. Toda semana eu crio um post no LinkedIn perguntando as dúvidas das pessoas e quem comenta lá nesse post, eu trago as perguntas pra cá e respondo. Então, sem mais delongas, vamos começar com a primeira pergunta, que é da Gabriele Silvia de Quadros Ribeiro. E ela perguntou: quais fontes, além do SEO Happy Hour, claro, você indica para quem está começando na área? Então, Gabi, além da SEO Happy Hour, as fontes de conteúdo que eu vejo muito e eu uso para aprender, eu gosto muito do blog da SEMrush, tem também o blog do Ahrefs e tem também o blog da Moz. Esses 3 blogs são de ferramentas de SEO e eles têm um blog onde eles realmente compartilham bastante conteúdo e eu gosto bastante de aprender com eles. Além dessas 3 fontes, eu gosto bastante de acessar os sites Search Engine Land, Search Engine Journal e Search Engine Roundtable. Esses 3 sites, eles são mais focados em notícias de SEO. Eu uso muito eles para ficar atualizado, tanto que várias fontes que a gente usa aqui no podcast vêm desses sites. Então, basicamente, acho que essas são as minhas principais fontes. Se você acessar esses sites que eu comentei todos os dias, todo dia vai ter coisa nova para você ler lá e para você aprender e também se aperfeiçoar no mundo de SEO, beleza? O Jean Bale, não sei como pronuncia, me desculpa se eu pronunciei errado. Ele perguntou: para páginas de categoria de uma e-commerce que possuem diversos filtros, onde cada combinação de filtro gera uma query string de URL diferente, o que você indica fazer? Colocar no index nas URLs de categoria com filtro? Inserir a tag canonical para a página de categoria sem filtro? Ambas as opções? Nenhuma delas? Obrigado. Bom, Jean, esse tema é um tema muito bacana mesmo. Então vamos lá. Aqui a resposta depende da sua estratégia, tá? Não tem um certo ou um errado para ser aplicado em todas as situações. Se você não quer que essas páginas de filtro sejam indexadas, a melhor forma é você usar links JavaScript nos filtros. Então esse tipo de link o Google não consegue seguir, tá? Então ele não é uma tag Ahref. Com isso, o robô já não vai ficar batendo nesses links e indo para essas URLs à toa. Se você não quer que essas páginas sejam indexadas, eu recomendo bloquear os seus filtros no robots.txt. Se você bloquear os filtros, o robô não vai ficar requisitando essas URLs, e isso vai até ajudar no seu crawl budget, que é a sua taxa de rastreamento. Caso as URLs já estejam indexadas e você queira desindexar elas, o robots não vai funcionar. Aí, nesse caso, o indicado é usar o noindex. Então o Google vai acessar a URL, vai ver o noindex lá e vai remover esses filtros do índice dele.
Mas tome cuidado para não usar as duas regras, tá? Então, se você usa o noindex, não use o robots. E se você usa o robots, o Google nem vai ver o noindex. A canônica que você comentou é o que eu mais desencorajo você a não usar. A tag canônica, ela funciona como uma dica para o Google, ela não é uma diretriz. Então, se você tem links internos ou externos apontando para uma URL que tem canônica para outra, o Google pode ignorar a canônica e acabar indexando aquela URL. Então, acho que de todas as opções, essa é uma das piores. Porém, se você quer que os seus filtros sejam indexados, aí o ideal é que você permita a indexação só dos filtros que são relevantes para o seu negócio. E aí você vai precisar que o dono do site tenha alguma forma de controlar quais filtros ele quer indexado ou não. Então, essa estratégia de indexar filtros pode ser ótima para SEO, especialmente se você tem um site grande com muitas facetas, mas tem que ser usado com muito cuidado. Se você não tem como gerir isso, aí o ideal é, se não está indexado, eu colocaria no robots, que daí o Google nem vai acessar essas URLs, ou aí no caso usar o noindex. E a dica de ouro aqui que eu dou é remova os links dos filtros. Deixe como interações JavaScript para que robôs não interajam com elas, beleza? O Caio Casselli perguntou, Rafa, seguindo o tema de JS, quais ferramentas ou sites você utiliza para verificar a renderização do site e se um conteúdo está sendo lido pelo bot? Abraços, estou ansioso pela mentoria em grupo. Bom, vamos lá. As ferramentas que eu uso para esse trabalho, a primeira delas é uma extensão do Chrome que se chama Web Developer. Com essa extensão do Chrome, eu consigo desativar o JavaScript do meu browser de forma fácil. Desativando o JavaScript do meu browser, eu consigo ver o que está vindo na primeira onda de indexação do Google, o que está vindo na requisição HTML da página, porque daí como o JavaScript está desativado, ele não vai injetar nem remover nada da página ali. Aí eu consigo ter uma visão do que o Google está vendo na primeira vez. Já para ver como que o Google está vendo a página, aí as melhores ferramentas é o inspecionar do Google Search Console. Então, se você tem acesso àquela propriedade do site, você pode inspecionar a URL. E inspecionando ela, você consegue ver um screenshot e o código do que o Google viu, tá? Da página renderizada. Uma outra alternativa a isso é usar a ferramenta de testes para dispositivos móveis do Google, porque ele também renderiza a página e te dá o output do HTML. Essa é a forma mais confiável de você saber o que o Google está vendo. Tem uma outra extensão de Chrome que eu recomendo, que ela se chama View Rendered Source. Essa extensão, ela basicamente separa a sua tela em duas e ela te dá na esquerda o código sem JavaScript e na direita o código após o JavaScript executar. E ele realça quais são as mudanças do que o JavaScript adicionou ou mexeu. Então também é uma ótima forma de entender o que o JavaScript está injetando ou removendo da página. Espero que essas dicas te ajudem aí, beleza? O Leonardo de Marque perguntou como entrar na carreira de SEO. E o Guzel da Silva perguntou, quem é novo na carreira de SEO, por onde começar? Como aprender tanta coisa? Alguma dica? Como essas duas perguntas são bem similares, eu vou responder elas juntas, tá? Eu acho que quem quer entrar na carreira de SEO ou quem tá começando na carreira de SEO, a coisa mais importante é ler a documentação do Google. Gente, a documentação do Google tem centenas de páginas falando sobre SEO técnico, conteúdo, o que o Google considera um bom conteúdo, o que o Google considera um mau conteúdo. Então, lendo a documentação do Google, você já vai ser um SEO acima da média, eu diria, porque muita gente não lê o conteúdo do Google, isso eu acho um absurdo. Então o Google é repleto de documentação, e essa documentação eles estão sempre atualizando, então eu começaria por lá, até porque acho que grande parte do meu conhecimento veio da documentação do Google. Então acho que essa é uma ótima dica. Além disso, o Google tem vários vídeos no YouTube também que você pode assistir, séries inteiras de, por exemplo, como mexer no Google Search Console, coisas assim. Então isso enriquece muito o conhecimento. Além disso, existem cursos gratuitos de SEO dentro da ferramenta do SEMrush. Ele tem lá a SEMrush Academy. E lá tem cursos de SEO gratuitamente que você pode fazer. Eles infelizmente estão em inglês, então exige que você saiba inglês. E uma das formas mais eficientes de aprender SEO, ou de entrar na carreira, é de fato ou você criando um site
e testando o seu conhecimento com o seu próprio site. Então você pode criar um sitezinho lá, eu recomendo em WordPress, porque o WordPress é o CMS mais usado do mundo. E aí no seu site você pode testar coisas lá e ver como é que vai funcionar. Ou até mesmo pegar sites de alguém da família, alguma coisa assim, e aplicar técnicas de SEO lá para você ver se você vai gostar, né? E também se vai trazer resultado. Já para quem tá começando na carreira de SEO, eu recomendo, além de estudar, você começar preferencialmente numa agência. Eu prefiro começar numa agência do que num cliente fixo, porque em agência você vai ter muito provavelmente pares de SEO para trabalhar junto com você e te ajudar a crescer, tirar suas dúvidas. E além disso, numa agência você vai lidar com múltiplos projetos. Como o SEO ele toma tempo para acontecer as coisas, às vezes você ficar dedicado em um único projeto pode levar muito tempo para você ver resultado. E se você está em um lugar, uma empresa, onde você é a única pessoa de SEO, você não vai ter com quem tirar dúvidas ou com quem te ensinar. Então, por isso que eu acho que a agência para aprender é o melhor ambiente. Espero que isso tenha respondido as dúvidas de vocês sobre como entrar na carreira ou por onde começar, tá? Foi assim que eu comecei, tá, gente? Então, por isso também que eu dou essas dicas. E a gente vê pessoas começando aqui na SEO Happy Hour da mesma forma, tá? Inclusive, a gente tem cargos aqui de assistente de SEO que é justamente para treinar e capacitar pessoas a fazerem SEO. A Luciana Malini perguntou: Rafa, as atualizações de algoritmo de SERP para o Google influenciam a SERP do YouTube também? Lu, a melhor resposta é não. Quando o Google ele faz uma mudança de algoritmo ali, seja um Core Update, seja o Helpful Content Update, seja o Spam Update, ele tá mexendo apenas na parte ali de Google Search e também impacta o Google Discover, como eu falei nesse episódio. O YouTube, ele tem seus próprios algoritmos, então não é para interferir não a página de resultados do YouTube, tá dentro do youtube.com. Porém, quando o Google faz uma mudança de algoritmo, ele pode sim passar a exibir mais ou menos vídeos em sua página de resultado do Google. Então, dependendo do que você procura, o Google mostra vídeo. Isso sim, o update do Google impacta, mas não a página de resultados do YouTube, tá? Então, pense que YouTube e Google, embora sejam da mesma empresa, eles têm algoritmos diferentes e times diferentes trabalhando ali, tá? Então, não é para uma coisa impactar a outra. Essas foram as perguntas de hoje. Se você quer que a gente responda a sua dúvida nesse programa da forma mais sincera possível, transmitindo 100% do meu conhecimento, sem ter medo de entregar o ouro, comenta nas nossas publicações do LinkedIn com as suas dúvidas, ou mande elas pro e-mail contato@seohappyhour.com, tá? E com isso, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui, e se você tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão para o nosso podcast, é só mandar no nosso e-mail. E se você quiser contratar a nossa consultoria, você pode também mandar por e-mail ou tem um formulário aqui na descrição desse episódio, tá? Um grande abraço, até a próxima segunda e valeu!